Então saiu um novo filme da Marvel, o que significa que também é uma nova oportunidade para verificar se o estúdio está cumprindo com a sua promessa de acabar com a agenda woke e produzir apenas entretenimento para todas as pessoas, sem ficar enfiando agendinha. No geral, as opiniões sobre Thunderbolts estão bastante favoráveis, mas será que os críticos estão adorando porque tá cheio de mensagem que eles gostam ou porque o filme realmente é bom? Bom, se você quer saber se Thunderbolts vale o seu ingresso, fica comigo logo depois da vinheta. Hoje não tem publi, tem apenas um recadinho rápido, porque eu estou concorrendo novamente no prêmio IBEST e com seu apoio o Traje Cômico pode passar de fase. Quem sabe a gente consegue disputar aí até o final dessa vez. No ano passado a gente já foi muito bem, na verdade a gente avançou de todas as fases com votação popular. Acabamos sendo cortados pela análise dos técnicos e sei lá o que. Desse ano, quem sabe a gente consegue fazer uma votação ainda mais impressionante para garantir que não ficaremos de fora nas fases finais. E para votar é muito simples, não custa nada, basta você acessar o link que está ali na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Você já vai chegar direto nessa página e aí é só clicar em sim, vai pedir para você logar com uma das suas contas. Todo mundo tem uma conta Google hoje em dia, né? Então você entra com a sua e aí sim vai conseguir votar. E tá tudo certo. Esse é o recadinho de hoje, então, já que foi dado, vamos pro tema do vídeo. E aí, Thunderbolts é tudo isso mesmo? Ou a galera tá exagerando? No momento da gravação desse vídeo, o filme tá avaliado com 88% das críticas positivas por parte dos críticos e 95% de análises positivas por parte do público. Então, até aqui, realmente é um filme que vem sendo um sucesso de crítica por todos os lados. Críticos e público dessa vez estão concordando. E eu não vou ser o diferentão. Eu vou concordar com a galera que está avaliando positivamente esse filme, sim. Thunderbolts é sim um filme com muitas qualidades. Também é um filme que tem mais profundidade. Não vou nem dizer só que os filmes da Marvel em geral têm mais profundidade que o cinema de ação geralmente tem. Isso porque o personagem Sentinela rouba a cena. Ele é de longe o ponto alto do filme, e por ser um personagem complexo, um personagem com muitas camadas, um personagem com questões psicológicas bastante sérias e sensíveis, o filme embarca nessas loucuras do Bob e leva o público junto. Então Thunderbolts é basicamente um filme sobre depressão, é um filme sobre solidão, é um filme sobre vencer os seus demônios. E eu acredito que só com essa pequena sinopse você já consegue perceber que os temas que o filme aborda realmente são mais profundos. Não é um filme pipoca qualquer. Inclusive, a minha maior crítica a Thunderbolts é que é um filme pouco pipoca, o que você até pode ver de forma positiva, mas como eu fui esperando um filme mais pipoca, eu ainda senti falta disso. E eu nem vi tantas pessoas na internet criticando. Curiosamente, quando eu saí da sessão do meu filme, eu escutei algumas pessoas conversando atrás de mim na hora de pagar o estacionamento, que também estavam falando que, pô, só podia ter mais ação, né? E foi exatamente a sensação que eu tive. O filme é realmente muito bom, trabalha muito bem esses temas que são sensíveis e que são complicados, que precisa ter tato para conseguir trabalhar bem, mas para um filme de super-herói, eu senti que faltou empolgar mais. Faltou uma cena memorável, aquela cena de ação que te faz querer levantar da cadeira e dar um soco na parede, sabe? E essa é praticamente a única reclamação que eu tenho pra fazer. Porque fora isso, Thunderbolts é um filme que se leva a sério e consegue fazer isso muito bem. Até tem um pouquinho de alívio cômico, que nesse filme ele se faz mais necessário do que o normal justamente pelo clima mais pesado. É bom você ter pelo menos um personagem aliviando um pouco a tensão, porque senão ficaria um negócio realmente bem dark, bem pesado, bem pra baixo o tempo todo, não ia funcionar muito bem, especialmente pela temática. Eu acho que é bom você ter uns momentos para conseguir respirar. É claro que tem mensagens de otimismo e de esperança, especialmente no terceiro ato, mas até lá, se você não tivesse uma quebra de ritmo para conseguir respirar um pouco, você mergulhava em depressão junto com os protagonistas. E por falar em protagonistas, o filme foca especialmente no Bob e na Yelena. São os dramas desses dois personagens e a forma como eles se conectam que movem essa parte essencial da narrativa adiante. Você também tem um pouco do drama de outros personagens sendo explorados, mas o filme não foca tanto nisso. Apesar de ser um filme de equipe, ele escolhe alguns personagens para desenvolver mais, o que para mim não foi um problema. Primeiro porque o Walker já foi bastante desenvolvido na série do Falcão e Soldado Invernal, acho que não precisava aprofundar muito mais. Ainda tem um drama interessante dele nesse filme, mas não é o foco. O pai da Yelena, como tem essa função de alívio cômico, eu acho que
não tem necessidade de aprofundar muito nos dramas dele também. E aí tem duas personagens que acabam sobrando, né? Que é a Fantasma e a Treinadora, que essas não são nem um pouco desenvolvidas, mas francamente, pra mim isso é um grande acerto, porque eu estava zero interessado na história dessas personagens. São duas mulheres que nos quadrinhos são homens, são personagens bem desinteressantes mesmo. Então até melhor, na minha opinião, que elas fiquem com uma função bem secundária de participar de algumas cenas de ação e não muito mais do que isso. E aí, claro, a gente tem também o Buck, que é meio que o último a entrar no time, que assume um papel mais de liderança, porque é de longe o mais experiente dali, mas que também não precisou ter seus dramas muito desenvolvidos, porque, novamente, né, é um personagem que já foi muito bem desenvolvido em outros filmes, em outras séries. Então, basicamente, a gente observa a evolução do personagem do Bucky. Tem os momentos bem interessantes dele, ele também rouba a cena em algumas aparições, mas não é o foco principal. Então, no geral, todos os personagens estão muito bem, cumprindo bem suas funções, tendo o destaque necessário para a trama funcionar, porque o foco do filme é muito mais na narrativa do que na própria equipe, se você parar para pensar. E o fato de não ter nenhuma sequência de ação muito memorável até reforça isso. E como você deve ter notado, eu não falei de política em momento nenhum, porque não tem mesmo. É mais um filme do UCM que vem limpo de ideologia. Qualquer lacrada presente nesse filme é mais uma consequência de mudanças que foram feitas em obras anteriores. Eu posso falar, a Treinadora Mulher é uma lacrada. Sim, mas aí foi uma lacrada que colocaram no filme da Viúva Negra, não nesse. Que os elementos que são apresentados nesse filme estão ótimos, não tem do que reclamar. O Bob foi realmente muito bem construído, respeita bastante o personagem das HQs também. Eu acho que a minha maior reclamação sobre ele é que eu queria que ele fosse mais cabeludo, sabe? Cabelo grandão mesmo. Teve bastante gente que reclamou do traje. Mas, sinceramente, o traje até nem me incomodou tanto. Não aparece por tanto tempo, eu acho que funciona na tela o suficiente, pelo menos. Mas o cabelão faltou, De qualquer forma, a melhor notícia desse filme, pra mim, é, mais uma vez, ver que ele não está lacrando. Porque eu já comecei a identificar um padrão. A gente tem que continuar acompanhando a indústria para saber, né, quais são os avanços que a gente está fazendo nessa guerra cultural. Como eu já falei antes, a Disney prometeu que ia tirar a lacração dos seus produtos e até aqui isso vem sendo parcialmente cumprido. Mas qual é o padrão que eu observei? Bom, até aqui a gente não tem tanta coisa. Dessa declaração para cá, no cinema a gente teve basicamente o Capitão América do Sam Wilson e agora Thunderbolts. E antes disso, ainda teve Deadpool e Wolverine, que foi sensacional, né? Inclusive tirou um sarro dos lacradores. Ou seja, foram 3 filmes que de fato cumpriram a promessa de não lacrar. E olha que, pelo menos esses 2 últimos, tinham bastante potencial para seguir por esse caminho. Em compensação, nas séries, nos produtos do Disney Plus, a gente teve boas decepções aí, né? Com aquela animação do Miranha, que teve bastante lacrada, e depois a maior decepção recente da Disney, que foi a série do Demolidor, que pode não ser completamente terrível, mas teve bem mais lacre do que eu estava esperando e ficou muito abaixo da média também. Ou seja, nas séries, a Disney ainda está lacrando sim. Porém, no cinema, isso já não está mais acontecendo. E o que eu consigo concluir desses padrões que se repetem? Bom, os filmes, eles são produzidos para as grandes massas. Eles têm um alcance muito maior. Então, talvez por isso a preocupação em limpar ideologicamente esses filmes também seja maior. Também tem o fato de que um filme são só 2 horas, né? Você tem menos coisa para limpar dentro de um filme, teoricamente. Então talvez seja mais simples corrigir as lacradas com regravações em filmes do que em séries. E também, né, eles alcançam mais pessoas. Então provavelmente, como eles são uma vitrine maior, eles também foram a preocupação especial da Disney nesse momento de transição. Enquanto as séries são longas, é mais complicado você regravar tudo, o orçamento delas costuma ser menor e elas também têm um público menor, né? São mais nichadas. Ou seja, se tiver um problema no meio dessas séries, muita gente não vai nem ver. Mas num saldo geral isso é bastante positivo, porque no mínimo demonstra sim uma intenção real da Disney de reduzir o ativismo nas suas obras. Eu acho que o teste de fogo, a prova definitiva, vai ser justamente esse próximo filme do Quarteto Fantástico. Porque já tem coisas que a gente sabe que são lacradas, né? A Surfista Prateada Mulher é uma lacrada e vai estar no filme. Já está no trailer, aquilo eles com certeza não tem mais como corrigir. Mas se for a única coisa, tudo bem.
até passa. Porém, é um filme que a gente sabe que a ideia original era diminuir pra caramba a figura do Reed Richards pra empoderar a Sue. E aí a gente tem uma daquelas lacradas mais chatas e mais repetidas nos últimos tempos, né? A emasculação do homem pra elevar a figura da mulher. Tem outras notícias recentes que também direcionam para um caminho mais politicamente correto, né? Que o Tocha Humana não vai mais ser mulherengo, porque isso não é mais sexy hoje em dia. Então vai ser um Tocha Humana que respeita mais as mulheres, mais politicamente correto. É uma lacradinha também, né? Como que isso vai ser apresentado na tela? Será que vai ser forçado? Será que vai ser através de palestrinhas? Será que a gente vai realmente sentir isso? Ou é mais uma declaração do ator pra lacrar, mas no filme vai ser qualquer coisa? Ainda não dá pra saber. Por isso que eu falo, esse Quarteto Fantástico é a prova de fogo. Ele é o filme que provavelmente já vai engatilhar, né, os próximos Vingadores com o Doutor Destino. É um filme sobre uma equipe que no cinema tá muito queimada e é a maior tentativa da Marvel de reestabelecer o seu universo cinematográfico. Então, é um filme que eles não podem errar. E eles estão vindo de 2 filmes que, na minha opinião, eles não erraram. Eu sei que muita gente acha o filme do Capitão América Admirável Muito Novo medíocre, qualquer coisa, e realmente não é um filme tão incrível assim, mas é um filme que pelo menos funciona e ideologicamente ele não é um insulto. E agora a gente tem Thunderbolts, que seguiu mais ou menos por esse caminho, só que apresentou um conteúdo ainda melhor. Dá pra ter um pouco de esperança, mas eu vou continuar com bastante cautela porque eu tive esperança pra série do Demolidor e quebrei a cara, né? Então, vamos esperar o filme do Quarteto sair, antes de mais nada. E pra encerrar, já que eu falei evitando spoilers, eu vou dar minha nota. E aí eu vou comentar alguns acontecimentos do filme. Pra você que não quer tomar nenhum spoiler, aí já vai poder fechar o vídeo depois que eu der a nota tranquilamente. Vamos lá. Eu fiquei pensando, tá? Eu vi muita gente dando nota 10, 9 pra esse filme, só que o ponto da ação realmente me pegou, sabe? Pra mim, não é uma coisa tão trivial. Eu considero algo imprescindível do gênero. Tipo, quando você assiste um filme de comédia, e o filme é até bom, te passa uma boa mensagem, mas você não dá uma risada, não tem uma piada que te divirta de verdade. Você se sente satisfeito? Você acha que, pô, foi um filme bom, né? A mensagem foi boa, a execução foi boa, então foi um ótimo filme. Mesmo sendo uma comédia que não me fez rir em nenhum momento, assim, nenhum um sorriso de canto de boca. É estranho, porque você foi assistir uma comédia, você espera dar risada. Quando você vai assistir um terror, e ele não te assusta em hora nenhuma, mas nada assim, você não fica nem tenso. Você assiste como um drama qualquer, mas, pô, te prometeram um terror. Você queria ficar tenso, você queria um mistério, você queria, sei lá, alguma coisa que você considera que é importante pro elemento, pro gênero, e não tem. É um bom filme, mas ainda falta aquilo que foi o que consolidou, né, o gênero de terror. E eu vejo dessa forma, ainda é um filme de super-herói, ainda é um filme de ação. Então, se a ação não empolga em nenhum momento, pô, eu fico com a sensação de que faltou alguma coisa. E não é nem necessariamente pela quantidade, né? Até tem uma quantidade mais ou menos suficiente de cenas de ação, só que elas não são muito impressionantes, não são muito empolgantes. Então, isso diminui consideravelmente a minha nota. Eu vou ficar com uma nota 8, considerei até dar uma nota 7, mas acho que pelo conjunto da obra tem que colocar um pouquinho acima da média, acho que uma nota 8 tá mais justa. Mas eu não vou indicar esse filme para as pessoas falando que nota 10. Vai lá que vai ser a melhor experiência cinematográfica que você vai ter na sua vida. Pode até ser que esse filme mexa mais com você se você estiver passando por um momento, né, que as mensagens do filme realmente conversam, fazem com que gerem essa identificação. De repente, isso também eleva a sua nota. Porque, pô, o filme me passou uma mensagem que eu estava precisando. Não foi o meu caso, mas é uma mensagem que eu valorizo, que eu aprecio. Então, eu também vejo o filme com um olhar mais especial por causa disso, né? Por causa do tema que ele trabalha. E o Sentinela, que é a principal coisa do filme, transmite tanto o seu poder inalcançável quanto a sua ameaça total na figura de Void, né? Quando ele assume o papel do vácuo. Porém, ainda faltou aquela ceninha pra ficar guardada na memória, te fazer querer rever várias e várias vezes, pelo menos aquela sequência, sabe? No YouTube, às vezes colocar o filme pra assistir e pular direto pra ação final, porque, pô, é muito boa aquela cena. E, inclusive, pra mim, o melhor exemplo de comparação com Thunderbolts é um filme que também é dessa fase 5 da Marvel, que é o Guardiões da Galáxia 3. Porque também é um filme introspectivo, também é um filme emocionante, também é um filme que foca bastante no drama, e também é um filme que não tem tantas sequências de ação, tem sequência de aventura, jornada, descoberta, investigação, mas não tem tanta ação. Porém, mesmo assim, no terceiro ato,
tem uma sequência de ação que vale pelo filme inteiro. Que é aquela sequência que você pode ter assistido só uma vez, mas você não vai se esquecer. Porque é uma cena muito boa. É uma sequência que te empolga, que te tira da cadeira. Era basicamente isso que eu esperava que Thunderbolts fizesse. Eu não acho que precisava enfiar a ação em mais atos do filme, mas podia ter pelo menos uma grande batalha final que fizesse sair do cinema com o braço arrepiado, sabe? Realmente, assim, com a adrenalina lá no talo. E tem um momento onde essa cena poderia vir, né? Porque quando eu fiz esse desabafo, digamos assim, no Twitter, algumas pessoas falaram, pô, mas não tinha como, porque o nível de poder era muito diferente, né, do Sentinela com o grupo ali dos Thunderbolts. E isso é óbvio, inclusive muito antes do filme ser lançado, eu já tinha falado sobre isso, que era visivelmente gritante a diferença de nível de poder entre os heróis e o vilão, entre aspas, e que não teria outra forma de resolver esse filme que não fosse no discurso do Jutsu, que não fosse através do poder da amizade, do poder do amor. Isso sempre foi óbvio. É o único caminho por onde esse filme podia seguir. Então, nesse sentido, ele é até bastante previsível. Se você já conhece um pouco dos personagens, o final foi exatamente o que eu esperava, na verdade. Só que mesmo assim, e agora realmente vão os spoilers, no terceiro ato do filme, a gente tem um cenário lúdico, um cenário tipo um plano astral, onde você teria o espaço para colocar uma grande batalha acontecendo. De fato, nenhum dos Thunderbolts poderia enfrentar o Bob, mas o Bob poderia enfrentar o Bob, né? Eu poderia enfrentar o Void, no caso. E era isso que eu tava esperando, sabe? Podia ter pelo menos uma grande sequência de ação entre Sentinela e Void. E eu não estou sugerindo que o filme deveria terminar com o Sentinela vencendo a depressão na porrada, né? Vencendo o Void na porrada. Não, claro que a resolução não poderia ser essa. O final do filme tinha que ser o mesmo, né? Tinha que ser com o Bob percebendo que à medida que ele se enfurece e bate de frente com o Void, ele tá se entregando para a escuridão, ele tá fazendo exatamente o que o Void quer, e aí, quando ele se dá conta disso, ele precisa se segurar e ele precisa do acolhimento para conseguir vencer a escuridão dentro dele. Perfeito tudo isso. Só que antes de chegar nesse momento, pô, podia ter uma porradaria de respeito, não? Você tem um personagem ultra poderoso dividido em dois. Você podia fazer uma cena de ação, cara, pelo menos esse mérito eu tenho que entregar ao Zack Snyder, né, que sempre soube criar boas sequências de ação. Você poderia ter uma batalha nível Superman e Zod. Tinha espaço para uma luta realmente épica. Tudo bem, o filme ia virar mais ainda sobre o Sentinela, né, do que sobre os Thunderbolts, mas até aí, o filme meio que já é isso. A diferença é que ficou faltando essa cena. Você tem só uma cena de porrada, entre muitas aspas, que não é realmente isso, né? É só uma cena sobre ele vencendo a escuridão do seu corpo dentro da sua mente. Então, por isso, achei o clímax um pouquinho anticlimático. Porque até, né, tem as outras cenas que não foram suficientes pra me satisfazer, por assim dizer. Você tem uma sequência de abertura, que é uma ceninha de ação bem qualquer coisa. Cena de ação de sequência de abertura. Com a Helena. Não é, nossa, que incrível. É só uma açãozinha ali pra começar, nada demais. Aí você tem a grande sequência de ação no meio do filme, acho que até antes do meio do filme, que é a sequência do cofre, quando os personagens se encontram pela primeira vez e saem na porrada. E sinceramente, não é nada demais. É a principal sequência de ação do filme, mas também é totalmente esquecível. Tem um outro momento legalzinho, mas, cara, tá muito abaixo do nível medíocre de cinema de ação. Depois disso, qual é a outra grande sequência de ação que você tem? É o enfrentamento, né, dos Thunderbolts contra o Sentinela, que até é legal pra você ver a extensão do poder do Sentinela. É como deveria ser, com eles dando zero trabalho pro Sentinela. O desnível de poder é esse mesmo, então foi bom pra mostrar isso na tela, mas mal dá pra chamar aquilo de sequência de ação. E a sequência dura 1 minuto e 20 segundos, eu vi depois ela no Twitter, e é basicamente isso. Então esses são os 3 grandes momentos do filme pra te fazer levantar da cadeira. Nenhum deles chega perto de conseguir isso. Tem mais uma outra sequência de perseguição, salvando civis. Na cena final, que é pra ser emocionante, tem a Helena passando pelas coisas que são jogadas na direção dela, mas, cara, ficou muito longe de me empolgar. Então não sei se eu fui o único que ficou decepcionado com isso. Pô, eu até achei curioso, porque eu vi bastante gente criticando as sequências de ação do filme do Capitão América. Nossa, mas elas dão um banho em Thunderbolts. E pelo jeito, em Thunderbolts, o pessoal, eu acho que por ser um filme melhor e por ter boas mensagens e pela carga dramática e por focar mais em outras coisas, talvez o pessoal relevou mais.
Porém, em questão de ação, o filme do Capitão América é muito melhor. Muito melhor. Talvez você ache que eu tô dando peso demais pra isso. Mas como eu falei, eu acho que é uma característica inegociável do gênero. O filme pode até não ser recheado de lutas do começo ao fim. Mas tem que ter pelo menos uma que, nossa, assim, te faz realmente se empolgar. É isso. Diz aí nos comentários o que você achou. Se esse filme te deixou mais otimista pro futuro da Marvel, ou se você continua desconfiado, porque o histórico ainda depõe muito contra, né? Vai ser legal saber a sua opinião. No mais, curte o vídeo, passa adiante, se inscreve no canal, não esquece de votar no Traje Cômico lá no Bash. Muito obrigado pelo seu apoio, valeu e até a próxima.